Bom, eu resolvi fazer uma coisa diferente para tentar me comunicar de uma forma sempre clara e inovadora com vocês. Então eu peguei as 10 principais perguntas que vocês me fazem, seja pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, no e-mail. Fiz uma listinha e hoje eu vou responder essas 10 perguntas separadas em determinados temas. O primeiro tema é sobre prótese de mama. Então vamos lá. A primeira pergunta é: quais os tipos de prótese de mama? Então vamos falar primeiro em relação à forma, né? Basicamente a gente tem dois principais tipos, né, que vocês conhecem, que é a prótese redonda. Algumas pessoas falam que é a bola, né? Eu não gosto muito desse termo, mas é a prótese redonda. E a outra é a prótese anatômica, ou mais popularmente que vocês chamam de prótese em gota, em pera. Então tem basicamente essas duas. Tem uma outra variável da redonda, que é a prótese cônica, que é aquela que tem a mesma base da redonda, ou seja, a redonda é aquela que tem a base e a altura com o mesmo tamanho, né, a mesma dimensão. Só que a cônica ela é um pouquinho, como o nome fala, né, cônica, mais pontudinha, vamos dizer assim. Dentre essas variáveis, né, dentre essas formas, ainda tem outras variáveis que são as projeções, né? Você pode ter uma prótese redonda ou uma prótese anatômica com uma projeção baixa, intermediária, alta e super alta. Então, na verdade, você consegue trabalhar com uma série de medidas que vão determinar a forma da prótese de mama em relação, basicamente, ao formato. Mas, claramente, é isso, é a prótese anatômica ou a prótese redonda. E aí, diversas medidas a gente acaba fazendo para ver qual que vai ser melhor para você. A segunda pergunta é como saber qual é o melhor implante para mim, né, para cada paciente. Então, na verdade, a gente vai levar em consideração, principalmente eu levo em consideração muito as medidas da paciente. Então, eu sou, tipo, incapaz de uma paciente chegar no meu consultório e eu falar, você vai usar a prótese X. Não. A gente leva em consideração medidas objetivas e medidas subjetivas para escolher qual que vai ser o melhor implante para cada paciente. Em relação a medidas objetivas, são as medidas propriamente ditas. A base, a altura da mama da paciente, o quanto ela tem de volume, se é uma mama mais caída, se tem pele para tirar, se não tem pele para tirar, se é uma mama mais densa, mais firme. Então isso tudo vai levar em consideração para a escolha desse implante final. O biotipo da paciente também é importante. Pacientes com tórax muito largo ou pacientes muito altas, a gente também pode escolher implantes diferentes. Então isso tudo vai ser levado em consideração. Fatores subjetivos é o que a paciente entende que é belo, o que é bonito para ela, quais são as expectativas dela. Claro que eu não posso só usar a minha técnica, né? Eu tenho que associar isso ao desejo, às expectativas da minha paciente, desde que eu entenda que isso seja algo viável. Então, é assim que eu escolho o implante para cada paciente. Como é a recuperação no pós-operatório? Essa é uma pergunta muito frequente, tanto na rede quanto é a primeira pergunta que os pacientes fazem quando chegam ao consultório, né? Obviamente, você vai fazer uma cirurgia, você tem que saber o tempo de recuperação. Vamos falar aqui só em prótese de mama, eu não estou falando em mastopexia, em retirada de pele. A prótese de mama propriamente dita, principalmente quando ela é colocada debaixo da glândula, que é 80% das vezes é o que a gente acaba fazendo, ela tem uma recuperação relativamente rápida. Rápida, vamos entender o que eu estou falando, é o que eu quero dizer com rápida. É que a paciente, em torno de 3 a 4 dias, ela já vai estar recuperada daquele mal-estar pós-operatório, né, da agressão que é uma cirurgia, né, a resposta, o corpo ele responde àquele trauma que é uma cirurgia, então ela já vai estar melhor em relação a isso, muito provavelmente já com menos dor. Com uma semana, a paciente vai se sentir bem e apta a retornar às suas atividades, mas eu costumo pedir, preferencialmente, 15 dias de repouso. Claro que essa segunda semana pode ser um repouso relativo, não precisa ser um repouso absoluto que eu peço nos 4 primeiros dias, que é meio que bracinho quietinho, sem se movimentar muito, descansando. Claro que deve sair da cama, andar, mexer as pernas, até para evitar outras complicações, mas se você tiver a disponibilidade de ficar 2 semanas se recuperando, comendo bem, repousando, seguindo as orientações que a gente passa em relação a algum tipo de massagem, algum tipo de relaxamento, para que você tenha um pós-operatório melhor, é o ideal. Mas a gente pode deixar uma margem aí de 7 a 15 dias, esse período de recuperação da fase aguda. Claro que tem outros cuidados num período
Tipo, quando pode voltar à atividade física, que é até uma pergunta que fizeram aqui, eu já posso até responder. Eu costumo pedir 1 mês sem atividade física para prótese de mama. Depois de 1 mês você pode voltar com atividades de baixo impacto e com um top bem justinho e musculação com membros superiores e qualquer outra atividade que vá mexer muito no local da cirurgia, eu peço que seja depois de 2 meses da cirurgia. Quais os riscos que a paciente vai se submeter quando ela faz uma cirurgia de prótese de mama? Bom, cirurgia está sempre relacionado aos riscos inerentes de qualquer procedimento cirúrgico que você vai tomar anestesia, né? Que você vai submeter ao trauma, que é a intervenção cirúrgica, que são riscos iguais para todas as cirurgias, né? Eu não gosto muito de falar desse tema, porque eu acho que acaba levantando uma bandeira para uma coisa que é super rara, que é o exemplo, um choque anafilático durante uma anestesia. Pode acontecer? Pode. Tá escrito no meu termo? Tá. Tudo que é possível fazer nessa esfera para que você seja protegida desses riscos, a gente faz com uma consulta pré-operatória bem detalhada, com a avaliação do cardiologista, com uma conversa pré-anestésica, para ir diminuindo, né, fechando o cerco desse tipo de risco. Você operando num hospital com toda a estrutura para te atender se você tiver uma complicação. Então, isso tudo são ações para que esses riscos sejam diminuídos, esses riscos inerentes a qualquer procedimento. Específico de prótese de mama, a gente tem o quê? Tipo, prótese de mama é um corpo estranho, né? Não é do nosso organismo. Tem chance de rejeição? Tem chance de ter um problema? Tem, mas é super raro. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, principalmente quando a gente reforça a importância do repouso, de você ficar quietinha para que aquele período do teu corpo realmente cicatrize e você não tenha uma abertura de ponto, porque aí não é o corpo rejeitando. Se você abrir ponto e a prótese por acaso expor, é porque você não recuperou, não fez o repouso adequado. Então, tem uma diferença. A rejeição pelo corpo estranho nas próteses atuais, com a tecnologia que a gente tem hoje de biocompatibilidade, que é o material que essa prótese é feita, ela é feita de uma forma para enganar mesmo o organismo da gente, para que ele entenda que essa prótese ela é feita pelo mesmo material do nosso corpo. Isso é o que a gente chama, esse termo de biocompatibilidade, é para isso. A gente sabe que não é, mas a gente tenta enganar o organismo para não ter nenhuma complicação desse tipo. Coisas mais frequentes que podem acontecer. Contratura capsular. O que é a contratura capsular? É quando o corpo não consegue ser enganado como a gente gostaria. Ele começa a entender que essa prótese ela é um corpo estranho e para todo o corpo estranho, o organismo se defende formando uma cápsula, tentando isolar esse corpo. Todas as próteses terão essa cápsula, mas o ideal é que ela seja uma cápsula fininha e que fique ali quietinha no implante. Quando ela começa a ficar dura, e apertando essa prótese, é uma complicação que a gente consegue ver em algumas pacientes, que é aquela mama empedrada, né? Como se fosse bem dura, bem firme. Às vezes você dá um abraço numa pessoa que tem prótese de mama e você sente essa firmeza, né? Esse endurecimento na prótese dessa paciente. Isso é uma contratura e ela tem 4 graus, né? O primeiro grau você não precisa nem fazer nenhuma intervenção, mas no 4º grau a paciente, além de todo esse endurecimento, aspecto estético ruim, ela tem dor. Então você acaba precisando trocar. É uma complicação que deve ser falada, porque pode acontecer, mas esse 4º grau também é super raro. Se forem feitas todas as etapas como são preconizadas hoje para você colocar o implante, é muito raro de acontecer. Outras coisas que podem ter um sangramento, um acúmulo de sangue, um acúmulo de seroma, isso são coisas que não estão relacionadas diretamente ao implante, mas estão relacionadas a uma cirurgia em mama, que se acontecer tem formas de serem resolvidas e solucionadas, e é importante o paciente ter noção disso também. Acho que basicamente esses são os principais. Aproveitando o gancho sobre riscos, né, tem uma pergunta aqui sobre sensibilidade, se altera a sensibilidade. Bom, é uma cirurgia, né, que vai ser feita perto do complexo areopapilar, que é o bico da mama popularmente falando. Pode sim ter uma alteração de sensibilidade, principalmente nos primeiros meses. O que a gente observa na prática, né, no que a gente chama de medicina baseada em evidência, que é o que realmente acontece, é que a sensibilidade volta ao normal ou que os pacientes têm até uma certa hipersensibilidade no local.
Uma outra coisa também importante relacionada a isso é, quando a cirurgia é feita no sulco inframamário, tem menos chance de você ter alteração de sensibilidade no bico, né, na areola. Quando você faz a incisão, quando a incisão é feita na areola, aí sim, pode ser que você tenha um pouquinho mais de incomodação nessa questão da sensibilidade nos primeiros meses de pós-operatório, mas a gente observa que essa sensibilidade ela volta com o tempo. Outra pergunta bem interessante, quando a gente coloca a prótese de mama, a mama cai? Bom, se a paciente tem a mama firme, né, a pele, né, sem entender essa questão de queda de mama, ela está diretamente relacionada com a flacidez. Se a paciente tem uma mama firme, né, uma pele que não é flácida, aquela mama durinha, muito dificilmente ela vai ter uma queda com a prótese de mama num tamanho adequado. Estamos aqui falando de tamanhos dentro do que a gente entende que é normal. Se a paciente for realmente colocar uma prótese, tem um corpo que cabe, um implante de 300 e a gente põe um implante de 500, pode ser que haja uma distensão dessa pele que cause estrias, que gere uma flacidez e que caia assim. Mas se a gente estiver se a gente tiver bom senso, né, e respeitar o que cabe no corpo dessa paciente, dificilmente vai cair. Agora, se a paciente já tem uma tendência à flacidez, opta por um implante muito grande, obviamente mais pesado, né, em relação ao volume, pode ser sim que haja algum grau de pitose, algum grau de queda. Mas se ela não tem indicação prévia de retirada de pele, muito provavelmente é uma pitose que vai acontecer que não vai ter grandes impactos, ou seja, vai dar aquela quedinha, mas tudo bem, nada do outro mundo. Agora, se é uma paciente que já tem flacidez e sobra de pele, com indicação de retirar essa pele e opta por não fazer isso, porque não quer cicatriz e prefere só colocar o implante, certamente ela vai ter uma queda dessa mama mais acentuada no pós-operatório, porque aí você está somando uma pele que já é flácida, uma falta de tecido ao peso de um implante. Então, tudo para dar errado e o resultado muito provavelmente não vai ser o que ela quer. Outra pergunta que 100% das pacientes que querem ser mamães fazem aqui no consultório vai interferir na amamentação? A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês quem nunca amamentou, a gente já não sabe, né, se ela vai conseguir amamentar 100%. Então já tem um primeiro viés aí, né? A gente não tem como saber. É diferente de uma paciente que já amamentou, que vem para colocar prótese, que questiona isso depois, porque aí muito provavelmente ela pode ter um problema de amamentação sim por causa do implante. O que eu observo na prática é que algumas pacientes que colocam prótese muito recente do período que vão engravidar, elas podem ter sim uma redução da produção desse leite. Nenhuma dificuldade no sentido da criança conseguir fazer a sucção, mamar, não é isso. Ela tem uma produção menor e por ela ter uma produção menor, muitas das vezes a criança não fica saciada. Então pode ter um impacto nesse sentido. Isso quando a gente fala em mamoplastia, que é a cirurgia que realmente a gente faz uns cortes dentro da glândula mamária, aí sim tem um impacto maior e a paciente tem que ter consciência de que ela pode ter problemas com a amamentação, inclusive de não poder amamentar se ela quiser fazer uma mamoplastia antes de engravidar, né, de ter que amamentar. Mas a prótese de mama puramente colocada pelo sulco, onde a gente não agride muito a glândula, sem exageros, de tamanhos também muito grandes, sem precisar retirar a pele, a maioria dos pacientes consegue amamentar normalmente. Outra pergunta que às vezes eu não tenho muita paciência para responder, mas estamos aqui, zen para falar sobre isso. Doutora, a minha cirurgia vai ter cicatriz? Gente, não existe, não inventaram ainda um método de operar alguém que tenha que ter corte e não tenha cicatriz, por menor que esse corte seja. Então, a partir do momento que a gente mostra o local da incisão, sim, você vai ter cicatriz. Qual vai ser a qualidade dessa cicatriz? Aí são outros 500. A gente pode ter uma cicatriz super estética, bonitinha, fininha, como a gente pode ter uma cicatriz não tão boa, né? Uma cicatriz mais avermelhada, uma cicatriz mais escura, até aquelas cicatrizes hipertróficas, que são as cicatrizes altas. Né, se for de uma disposição genética dessa paciente de ter queloide, que é aquelas cicatrizes que crescem além do tamanho da incisão que a gente fez, aí já é um caso mais dramático, a gente tem que tentar resolver de outras formas, de preferência, sabendo que essa paciente tem tendência a queloide, previamente a gente já toma outras
atitudes para melhorar essa qualidade da cicatriz no pós-operatório. Mas, voltando à pergunta inicial, que é onde são, né, as cicatrizes na prótese de mama, elas podem ser, eu vou falar o que eu costumo fazer mais, elas podem ser no sulco inframamário, que é uma cicatriz normalmente de 4 centímetros, 3 centímetros no sulco, então fica bem escondidinha. Ela pode ser uma semilua na areola, né, onde a gente faz na transição do pigmentado, né, do escuro da areola para a pele da mama. Ela pode ser ao redor de toda a areola, quando a gente precisa retirar um pouquinho de pele, a gente faz uma cicatriz que vai pegar toda a areola da paciente, um círculo completo. Ela pode ser na axila, que eu particularmente não faço, mas aí é por questões minhas de condutas em relação a paciente que pode ter um probleminha na mama, um câncer de mama, aí vai ter que fazer aquele linfonodo de sentinela na axila, e essa cicatriz pode ter alguma interferência nisso, então eu prefiro não fazer. Até porque eu acho que é uma cicatriz que ela não tem nada de escondida, porque quando a paciente levanta o braço, tem uma cicatriz sim, ali naquela região. E tecnicamente é um acesso mais difícil da gente executar, então eu particularmente não indico. Então eu acho que a gente pode considerar a cicatriz no sulco da mama ou na areola. Como saber se eu preciso tirar pele quando eu vou colocar a prótese de mama? Bom, a gente vai ter que te examinar, né? Você sozinha às vezes é difícil, a não ser que a sua mama esteja muito flácida e muito caída, aí você já pode meio que suspeitar que provavelmente você vai precisar tirar pele. Porque existem alguns graus, né, dessa queda da mama, que a gente chama de pitose, que vai de 1 ao terceiro grau. Então, se a tua mama ela tá no lugar, muito provavelmente você não vai precisar tirar pele. Se a mama tá um pouquinho caidinha abaixo no sulco, a gente vai depender do tamanho do implante. Se for colocar um implante muito pequenininho, pode ser que tenha que tirar um pouquinho de pele para ajustar. Se for botar um implante um pouquinho maior, pode ser que ele preencha essa pele que está levemente flácida, que fique tudo bem. Agora, se essa mama e o biquinho já tá abaixo do sulco ou muito abaixo do sulco, muito provavelmente você tem uma flacidez importante já. E aí você vai precisar tirar a pele. Essa pele ela pode ser retirada de diversas maneiras. A gente sempre tenta as menores cicatrizes possíveis, desde que não prejudique a forma. Então, se é uma flacidez muito leve, a gente pode tentar retirar só ao redor da areola, que fica aquela cicatriz como um círculo, né, ao redor do bico, ao redor do complexo areopapilar. Mas se você começa a ter uma flacidez maior, aí a gente vai estender e faz uma cicatriz horizontal, que é tipo o pirulitinho. Tem ao redor da areola e tem um prolongamentozinho para baixo. E se for uma flacidez maior, não tem jeito, a gente vai precisar fazer o que a gente chama de T, né, que é o T invertido. Esse T ele não precisa ser aquele T enorme, que vai do meio da mama até debaixo do braço, não precisa. A gente vai sempre fazendo pequeno e vai aumentando de acordo com a necessidade. Mas é isso, para saber se você vai precisar ou não tirar pele, tem que ver o quão flácida a tua mama está. E a última pergunta é, o meu implante a gente vai colocar debaixo do músculo ou acima do músculo? Eu tenho uma regrinha muito simples para fazer, para decidir se eu vou colocar debaixo do músculo ou acima do músculo. Assim, 80% e a escola brasileira de cirurgia plástica, ela acaba optando por colocar esse implante debaixo da glândula, acima do músculo, ou seja, você deixa o músculo quietinho, não mexe com ele, descola a glândula mamária e coloca o implante. É uma cirurgia mais rápida, tecnicamente mais fácil e o pós-operatório é menos dolorido, sim. Só que essa paciente ela tem que ter uma camada de mama que suporte e que camufle esse implante. Se ela tiver ok, a gente pode seguir por esse procedimento. Agora, se ela não tem mama, menos de 2 centímetros de tecido mamário no polo superior, ela vai ficar com uma prótese muito aparente. Vai ser basicamente pele e prótese. Então a gente precisa de algum outro tecido para fazer uma interface entre essa pele, essa glândula fininha, né, e a prótese. Aí a gente coloca ela debaixo da musculatura. Claro, vai depender de paciente para paciente, mas o músculo ele tem mais uma espessura, né? Ele é mais grossinho. Então ele vai proteger esse implante, deixando que essa mama não fique tão artificial, tão fake, né? E eu gosto, na verdade eu até gosto dessa técnica de botar debaixo do músculo, mas eu decido isso com a paciente. A gente faz essa troca juntas, até porque é o corpo, obviamente, dela, tem um pouquinho de impacto, sim, quando você vai fazer uma atividade de peitoral. Se ela trabalha, é uma nadadora, você tem que entender o estilo de vida dessa paciente, se ela tem o tempo para se recuperar,
porque é uma cirurgia que dói um pouquinho mais. Então a gente decide isso juntas. Tem outras formas de camuflar, se não for debaixo do músculo? Tem. A gente pode tirar um pouquinho de gordura do abdômen, de onde tem excesso, e injetar a gordura nesse plano que eu quero engrossar um pouquinho essa interface entre a pele e a prótese. Eu posso fazer isso também. Tem outra indicação que me faz escolher para colocar a prótese debaixo do músculo. É quando a paciente já tem nódulo, cistos ou história familiar de câncer de mama, onde ela pode ter ao longo da vida uma necessidade de uma punção dessa lesão, então é melhor que a prótese esteja o mais protegida possível, porque se precisar fazer uma punção, tem menos risco de lesar, né, de furar esse implante. Então se ele estiver debaixo do músculo, fica mais fácil para o médico que for fazer a punção, mesmo que guiado pelo ultrassom, não cometer nenhum dano a esse implante. Então, basicamente, eu escolho colocar debaixo do músculo em cirurgias estéticas quando a paciente tem menos de 2 centímetros de tecido mamário no polo superior da mama ou se ela tiver alguma lesão que ela possa precisar de punção ao longo da vida.